Até um dos pontos eu botei aqui na minha pauta, assim, um ponto assim, que eu botei assim, que estudar o comportamento dos bebês, porque tu passou a estudar para ser mãe, né? Estudar o comportamento e tal. E que seria um desperdício tu guardar todo esse conhecimento só para ti, né? Eu acho que toda mãe que ela para um tempo da vida dela para estudar essa parte, depois que o bebê cresceu, e aí? Tu desperdiçou todo o conhecimento e não foi para frente. Sim, tem E que tu... compartilhar. Exatamente. E o conteúdo que tu aprendeu sendo mãe, tu resolveu, então, fazer um conteúdo disso, né? Foi assim. Quando o meu filho, eu engravidei do meu primeiro filho, meio que romantizei, assim, sabe? Ah, deixa que vai acontecer, eu vou dar conta. E aí, quando nasceu, que o bicho pegou. Porque aí você vê na pele, assim, sabe? É porque, você sabe que, vai ficar sem dormir, nossa, é difícil e tal. Você imagina. Mas quando você sofre na pele aquilo, aí você meio que... Não sei, assim, eu me via... Parecia que minha vida tinha acabado. Sabe? Não por causa do bebê em si, porque eu queria muito ser mãe, eu decidi ser mãe. Foi uma decisão do Ravi, né? Só que aí eu romantizei, eu achava que, porque o meu filho não vai ser aquele papo, né? Não, mas o meu filho não vai chorar, meu filho vai dormir a noite toda. Que a gente sempre acha que, não, que o nosso vai ser diferente. E foi muito difícil, foi tudo assim, a questão emocional, daí tem a amamentação, né? E aí eu não dormi, e aí a gente começou a brigar muito, né? Eu e o Edson, a gente brigava demais, 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 assim, divergência, porque ele teve uma criação, eu tive outra criação. E aí batia, sabe? As Isso na opiniões. forma de educar a criança, alguma coisa? É pra tudo, pra tudo. Mas assim, no início, é porque... É que no início a gente... Quando o bebê nasce, é muito difícil a gente fazer essa transição de agora eu sou mãe, sabe? Tipo, você ainda tá presa muito o que você era antes. Aí você fica, mas antes eu tinha um corpo tal. Mas antes eu dormia. Mas, sabe, você fica... Parece que você fica presa no passado e que agora tá difícil, que agora tá ruim. Que é o que eu percebo que acontece com muitas mães, Sim. né? E aí... E aí você fica nervosa, aí tem o puerpério. O puerpério como é que eu posso explicar? É que assim, a mulher, ela fica... Os hormônios ficam muito desregulados no pós-parto, então... Você fica, às vezes, dá uns sentimentos muito ruins de melancolia, sabe? No final do dia, a gente chora, não sabe por quê. É como se fosse uma TPM muito estendida, sabe? Até regular o corpo, voltar, né? Então... E aí você tem aquela distorção de imagem, porque você... Antes tinha um corpo mesmo, aí do nada nasceu um bebê, aí você tá lá, assim, inchada e parece que você tá num buraco, que você não vai conseguir sair, sabe? E aí, às vezes, você quer, por exemplo, que o marido te puxe desse buraco, aí você coloca essa responsabilidade em cima dele. E, na verdade, ele também tá junto no mesmo barco, né? Ele também tá aprendendo a ser pai. Porque, às vezes, a gente acha que o bebê nasce a mãe. Ou nasce o pai. E não é assim. Você vai aprendendo a ser mãe e ser pai, né? E fora que, assim, eu digo que a maternidade, ela... Parece que quando a criança, né, quando vai crescendo, que você vai vendo, vai começando a criação da criança, né, e vai fazendo as birras, o choro, e você não consegue se controlar, você quer brigar, e você quer que pare aquele choro, e você tem medo de que as pessoas achem que você é aquela mãe que é Nutella, que eles dizem, é mãe Nutella, não briga com a criança, mas daí você lê na internet, mas não pode brigar porque eu vou traumatizar, daí você fica naquela, mas daí ao mesmo tempo eu sou permissiva. E aí foi quando eu decidi, falei, não, eu preciso realmente entender sobre isso. Porque... E eu acho muito importante as pessoas buscarem e pesquisarem desde sempre, assim, eu tô grávida, sobre amamentação, como é que funciona, não é assim, o bebê nasceu, o peito saiu leite, né, existe uma PEG específica, né, tem um jeito, senão machuca, sangra, né, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Do peito, que sangrava, não. Então, aí, o bebê, às vezes, ele vai pro peito e tem mulher que chega a cair, sabe, o mamilo, assim, Caramba. porque a sucção é muito forte, né? Então,
O bebê puxa, então existe uma técnica, existe um estudo por trás de como fazer aquilo. Não é assim, tipo, naturalmente, assim, acontece, sabe? A questão do sono do bebê também. Existem formas de você fazer uma rotina de sono com essa criança para que ele durma a noite toda, senão vai virar aquela criança que com 2 anos ainda tá acordando, sabe? E chega uma hora que, você quer dormir, né? Todo mundo precisa dormir para descansar, né? E você fica irritada, não dorme. Então, existe todo Não é tão simples como se fala. Por isso que eu decidi buscar realmente o conhecimento certo. Porque você vê tanta coisa na internet, lê tanta coisa e você fica perdida. Ai, mas será que eu sigo nessa linha? Será que eu sigo naquela? O que é certo, o que é errado? E aí, hoje em dia, né, os meus filhos já cresceram, não são grandes, né? Meu filho tem 3 anos e 2 anos. E aí, a gente tá na parte das birras, né? De choro e eles impõem as vontades. E eu também me via perdida nisso. Eu falava, gente, mas como que eu vou educar? Como assim? Agora eu sou mãe, né? Agora eu preciso educar uma criança e eu nem sei como fazer isso. E aí, a gente não quer seguir o que os nossos pais fizeram, porque, na nossa época a gente apanhava, né? Coisas que traumatizaram, por exemplo. Sim, a gente apanhava, falavam palavras assim punitivas, né? Pra criança parar e se calar. E a gente traz muito hoje em dia, né? Muitas coisas, as pessoas têm... Até tem gente que diz que não, mas sim, a gente traz muito desses traumas, porque a nossa autoestima, ela é construída até 12 anos de idade. Então, o que a gente passou até os 12 anos de idade vai definir a base da nossa identidade. Então, muitas pessoas, elas... tem gente que não se acha merecedora das coisas, que tem problema de imagem, né? Porque a autoestima, ela é a nossa identidade, ela não é só nossa imagem, né? As pessoas acham, a autoestima é se olhar no espelho e se achar bonito. Não, vai muito além disso, né? É quem eu sou. E a base disso, de quem eu sou, é construída até os 12 anos de idade. Então, é muito importante você entender o que você fala para uma criança. Isso está no teu cronograma de educação, de criação dos teus Sim. filhos? Até os 12 anos eu vou tratar eles assim. Depois eu vou tratar diferente. Não. Não? Não, porque de repente tu pode ter assim, não, até os 12 anos eu preciso fazer esse tipo de comportamento. Coisa. Não, assim, a educação, a ideia da educação é você... Qual que é a ideia que eu sigo, né? Eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim ou que eles me respeitem por medo. Eu quero que eles me respeitem porque é o certo a se fazer. Entendeu? Eu quero ensinar para eles o que é o certo. E tipo assim, não ficar... Porque quando a gente bate, a gente fala palavras fortes para as crianças, para elas se calarem, ou até mesmo numa birra. O que é uma birra? A birra é a criança quando ela tem um descontrole ali, né? De uma raiva. A criança tá com muita raiva, não sabe fazer, aí chora, grita. E para eles, qualquer coisa, eles se descontrolam, porque a criança, ela não tem a parte racional do cérebro formada ainda. A criança, ela age puramente por instinto. E aí, quando você começa a entender como que funciona, porque a criança não é um mini adulto. Sim. E a gente tem essa dificuldade de entender que eles pensam diferente da gente. Às vezes pensam, mas por que você tá chorando? Por causa de uma barra? Mas para eles é que eles estão agindo ali como forma de sobrevivência. A gente tem uma parte do cérebro que é uma parte bem primitiva, né? Que fica lá no sistema límbico, na parte perto do tronco cerebral, que é onde a gente tem nossas funções básicas de piscar, respirar. E aí tem uma região do cérebro que chama-se amígdala cerebral. E é uma área que ela é responsável por responder fortes emoções, como raiva e medo, né? E como que ela responde? Através da luta e da fuga. Então, se eu tô passando por um momento de raiva, né? Vamos pensar na época das cavernas. Vem o medo, uma onça vai me atacar. Então, eu preciso decidir antes de pensar. Eu não posso pensar, será que essa onça vai me morder? Não. Eu preciso fugir ou lutar com essa onça. Então, essa amígdala, ela faz isso. Até mesmo a gente tá dirigindo um carro. A moto atravessa na nossa frente. Você não pode pensar. Você tem que agir antes do acidente acontecer, né? E aí... provavelmente a zona também do reflexo.
Isso, É a mesma coisa. o famoso reflexo, assim. Ou que você age por instinto, às vezes você vê um perigo, você simplesmente vai lá, age, depois você nem sabe como é que eu fiz isso, né? Não tem várias histórias de pessoas que são assim Ou que... o instinto, né? E aí... E essa região, quando a gente tem raiva e medo, ela faz a gente agir por impulso mesmo, sabe? Então, se alguém grita com você, você vai lá e responde. Você já quer gritar também, né? Não deveria, mas é. É o que os adultos fazem normalmente. Só que aí, a gente tem essa região do cérebro, que é uma região mais primitiva. Só que a gente tem uma outra região, que é no córtex pré-frontal, que é... Essa parte é uma área mais requintada, que é onde é responsável pela nossa maturidade, sabe? Então, o sentimento de empatia. Então, eu tô com raiva, mas eu não vou te bater, porque eu sei que você também é um ser humano, pode ter uma família, que é o que a gente deveria pensar. Mas muita gente não pensa, né? Só age. E essa região, ela é responsável pela nossa maturidade mesmo, o pensar antes de agir. E a criança não tem essa área formada. Então, tudo que a criança responde, né? Quase tudo, assim, principalmente quando é bem pequenininha, é sempre de forma mais impulsiva, sabe? Porque eles não conseguem ter o pensar antes de agir, mas porque fisiologicamente, para eles, não é possível mesmo. E aí, quando você entende que quando a criança tá passando por uma situação dessa, de grito no mercado porque você não deu o pirulito que ela quis, você consegue encarar melhor. Você entende que não é porque ele é mimado, não é porque ele é birrento, é porque ele não sabe fazer diferente. E eu sou o adulto. Eu já tenho meu cérebro formado, então eu preciso agir com responsabilidade. Essa questão da birra é uma coisa normal ou é uma coisa que a criança ela não foi educada? Não, é normal, Porque a primeira coisa é o julgamento, né? Essa criança mal educada. Mal Os pais não dão educado. educação. Isso. Não, mas não é. É porque faz parte do desenvolvimento mesmo da criança. Quando eles aprendem que eles têm vontades, eles não sabem. Como... e pra eles é como se tudo fosse ameaça, sabe? É como se... não enfio o dedo na tomada. Pra eles, o cérebro já pisca. Ameaça, ameaça. Então, numa crise de birra, quando a criança tá chorando mesmo, é uma crise. É como se fosse uma crise de ansiedade que a gente tem, né? Então, é realmente uma crise. Então, não adianta, se eu bater no meu filho para ele parar de fazer aquilo, ele pode até parar. Mas não porque ele deixou de sentir. Porque ele ficou com medo de ti. Porque ele vai sentir raiva vários momentos da vida dele, só que ele não vai aprender a lidar com aquela raiva, com a frustração de não ter as coisas. Então, não significa que você tem que dar tudo para a criança. Não, você tem que ensinar que não pode agir daquela forma, mas não batendo, não porque ela é mal educada. Então, o nosso papel como adulto é isso. É guiar as nossas crianças para que eles sejam adultos responsáveis também pelas decisões deles.